nasci em um lar evangélico. 2 anos antes de eu nascer, minha mãe teve um sonho. Um menino cantando, um livro aberto, cantando no meio de um povo, assim. Aquilo marcou muito seu coração de menina, ainda ela tinha 17 anos quando teve a primeira gravidez. E ela era de uma família evangélica. Meu pai não. Meu pai nunca foi crente. No final da vida ele se aproximou de Deus, mas sempre foi uma luta muito grande na nossa casa. E a minha mãe disse: meu filho vai ser salmista. Foi lá na Bíblia, abriu a Bíblia e caiu em cima do Salmo de Asaf. Salmo 73, 83, lá no meio dos Salmos. E daí ela escolheu esse nome. Quando nasceu minha irmã, se chamou Débora. No ano seguinte ela engravidou de novo. Naquela época as coisas eram mais rápidas, né? Não tinha esse monte de controle. Na década de 50 não tinha nem ecografia para saber se era menino ou se era menina. E ela foi lá, engravidou. Daí na segunda gravidez, meu pai, que morava na ilha de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, uma ilha muito bonita que tem no norte de Santa Catarina, com praias bonitas. A gente morava na praia da Enseada. Meu pai desinvestou que queria ter um próximo filho em Minas Gerais, onde era a terra dele. E pôs minha mãe num trem, para ser bem mineiro, e subiu o morro acima, foi até Minas Gerais, desceu para a terra dos meus avós e tios, Coronel Fabriciano. Quem já ouviu falar em Coronel Fabriciano? Quem sabe onde é Coronel Fabriciano? Tem alguns, deve ser mineiro também, né? Não? Só passaram por lá mesmo, né? Daí, ali eles ficaram. Minha mãe estava com 7 meses quando chegou lá. Meu pai tinha uma licença prêmio, ele era militar. Pode me ver. Esse microfone aqui está com posição. Enquanto isso eu limpo o meu óculos. Pronto. Daí eu acabei nascendo em Minas, irmãos. Nascendo de parteira na casa de uma tia, que estava grávida também, e o filho dela nasceu menos de 12 horas antes de mim, meu primo José Roque do Nascimento. José Roque de Souza. Eu sou Asaf Roque de Souza Borba. Borba é da minha mãe. Meu pai é Roque de Souza. Eu nasci em Minas e 13 dias depois, o pai e a mãe voltaram para Santa Catarina, que o pai tinha que trabalhar. E ali nós crescemos até os 4 anos, fomos para Ponta Grossa. Mais um irmão nasceu ali em Santa Catarina, depois uma irmã nasceu em Ponta Grossa. E meu pai sempre foi, assim, um homem, ele era de uma origem judaica, dessas bem místicas, judeu do interior do Brasil, que crê em tudo quanto é crendice. Ele era dessas coisas, acreditava em assombração, dava um tiro em sombra, umas coisas assim. E a gente cresceu com aquele pai. Fora isso, ele era alcoólatra, muito alcoólatra, bebia todos os dias, se embriagava todas as noites, e a gente cresceu com aquilo. De vez em quando ele era um bebum bonzinho, e outras vezes extremamente violento e ruim com a família, e aquilo deixou profundas marcas na nossa vida. Com 11 anos meu pai me levou para Porto Alegre. Já morávamos em Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, e eu fui para Santa Rosa, de Santa Rosa para Porto Alegre, para entrar no colégio militar, prestei exame, passei e entrei no colégio militar de Porto Alegre, uma conceituada escola militar, como todas as escolas militares. E ali eu comecei então o ensino. Naquela época era o ginásio, agora o ensino médio. Mas aquela vida de cidade grande foi muito forte para nós. Eu fiquei um tempo no internato
do colégio militar, naquele tempo do internato, entrou de tudo, irmãos. Entrou música do mundo, televisão, pornografia, masturbação, entrou tudo que podia entrar num menino de 11 anos entrou naqueles meses de internato. Que eu fiquei naquele internato sem controle, sem pai, sem mãe, sem igreja, sem Bíblia, sem louvor, sem hino, sem nada, e o mundão velho invadiu meu coração de menino, e para corromper, para matar mesmo. E a mãe voltou, continuamos indo na igreja que a gente ia, a Congregação Cristã do Brasil, mas era muito longe, desanimamos no primeiro ano. E a minha mãe se encantou com o centro espírita que tinha lá da nossa casa, pertinho da nossa casa, e ali ela se perdeu também. E quando quem lidera alguma coisa espiritual desanima, todo mundo que está atrás acaba desanimando, e o que entra não é bom. Na minha vida entrou droga, muita droga. Com 13 anos eu já era um maconheiro, chefe do colégio militar. Sabe aquele cara assim, todo mundo sabe que é maconheiro, que só estão esperando para pegar e expulsar? Eu era esse cara. Com 13 anos de idade, irmãos, com 13 anos de idade eu chutei tudo e fui embora. Não quis mais saber de colégio militar, abandonei aquele colégio que todo mundo briga, luta, paga horrores para entrar. Eu joguei fora num pontapé, do dia para a noite, não fui mais na escola, não teve pai, mãe, não teve conselho, não teve sargento que me convencesse que eu deveria continuar naquela escola. Eu queria ser cabeludo, eu queria ser hippie, eu queria ser maconheiro, eu queria ficar na rua, era isso que eu queria, e foi para isso que eu fui, me entreguei no mundo, irmãos. Com 14 anos eu já era um drogado, vivia com os hippies da região onde eu morava, com cabelão grande, todo picado, só andava de blusa comprida para ninguém ver as marcas, né, no meu corpo de droga e de outras coisas, né, que iam ficando, e eu só perdendo peso, emagrecendo, dava para ver todos os meus ossos assim, diferente do que eu sou hoje, viu, irmãos? Mas eu já fui pele e osso, e aquelas drogas me consumindo, aquele mundo me consumindo, sexo, droga, rock and roll, era isso que eu vivia. De bar em bar, de bebida em bebida, de porre em porre, de dopada em dopada. Essa se tornou a minha vida. Por 3 anos e meio eu parei naquilo ali. No terceiro ano dessa odisseia, eu já estava com 15 anos, minha mãe foi alcançada por um pastor da igreja metodista, lá de Porto Alegre, do bairro, perto de onde a gente estava. Um sargento, amigo do meu pai, que conheceu nossa família era decente. Depois ele chegou um dia na nossa casa, era aquela desgraça, pai mais bêbado do que era, eu e minha irmã profundamente nas drogas, uma outra irmã em depressão, tinha 11 anos, já tinha tentado se matar, e era assim que estava a nossa casa. Meu irmão pequeno, que tinha nascido em Porto Alegre, totalmente perdido também como criança, não sabia onde se firmar. E eu soube anos depois, né, que nessa época esse meu irmão já era abusado por vizinhos ali daquela região. E assim foi o início da minha vida, que quase se perdeu. Quando eu tinha quase 16 anos, sofri um acidente de automóvel com outro drogado, numa estrada. Ali, irmãos, eu me quebrei todo, eu me cortei todo, eu tenho marcas daquele acidente em todo o meu corpo. E ali o diabo veio para me roubar mesmo. Mas nessa época do acidente, a mãe já tinha voltado para a igreja, e nessa igreja estava começando um avivamento, irmãos. Uma igreja metodista tradicional, o pastor foi batizado com o Espírito Santo, sozinho diante de Deus. Um pastor começou a buscar a Deus e estava inconformado com a sua vida, com o seu ministério, com as suas frustrações. Começou a buscar a Deus, Deus o batizou com o Espírito Santo, e dali ele começou a ter sede de evangelizar, coisa que ele nunca tinha feito na vida. E uma das primeiras famílias que ele começou a falar de Jesus, aleluia, foi a minha, glória a Deus. E ele levou minha mãe para a igreja, e alguns meses depois ele apareceu na nossa casa, esse mesmo pastor,
para falar comigo. Minha mãe, todo culto, dizia: pastor, vai lá falar com esse meu filho, ele está perdido. Estava cada vez pior, né? Antes eu só era drogado, agora estava todo cortado, remendado, com curativo no corpo inteiro. Pastor, ele sofreu um acidente, vai lá visitar ele está todo quebrado. Eu tinha entrado em depressão, porque sem tomar droga eu não podia fazer nada, ficava lá todo quebrado, né, em total depressão. Tinha uma sacada no nosso prédio, lá em cima. Eu chegava naquela sacada e o diabo dizia: joga, pode ir, joga, que os anjos vão te pegar. Que nada, dizia para tirar a vida mesmo, irmãos. É isso que eu tinha no meu coração. Mas Deus não deixou acontecer nada. Aquele pastor foi 2 vezes na minha casa, bateu na porta e eu não abria a porta. Ele batia, eu olhava pelo olho mágico e não abria a porta. Sabia que era ele, que ele queria falar de Deus, queria falar de igreja. Eu não queria ouvir nada disso, irmãos. A última coisa que eu queria era alguma coisa com igreja. Uma vez minha mãe, ela ia numa reunião de oração que tinha num colégio perto da nossa casa, tinha uma capelinha. Eu chegava fora daquela capelinha, todo mundo ficava lá fumando maconha, todo mundo orando lá dentro, e eu pensava para mim mesmo: a última coisa que eu queria é ser membro daquela capelinha. Aquela coisa ridícula, todo mundo de joelho orando, clamando a Deus, falando em outras línguas, que Deus estava batizando todo mundo com o Espírito Santo, assim, era o derramar de Deus naquele lugar, e eu ali fora caçoando, menosprezando aquilo ali. Deus é muito cômico mesmo, né? Não deu 1 ano eu estava naquela capelinha, irmão. Não deu 1 ano, eu não escapei da capelinha. Porque na segunda vez que o pastor foi, eu não abri a porta, minha mãe me levou à força: você vai lá falar com o pastor. E foi me puxando pela rua fora, eu esperneando, e ela me puxando, ela magrinho, e ela forte, né? Me pegou pelo braço e me levou embora, me jogou na sala do pastor. O pastor pegou, me abraçou e disse: Asaf, me chamou de Asaf. Eu lembro até hoje aquele abraço: bem-vindo no nosso meio. E ali ele me colocou numa reunião de jovens, tinha 8 jovens numa salinha, a grande reunião de jovens lá da Renovação. Mas, irmãos, aqueles jovens me amaram, me cativaram, eu me apaixonei por cada uma daquelas pessoas, de quem sou amigo até hoje, de todos eles. E ali minha vida começou a mudar. 3 meses depois eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entendi o Evangelho, eu entendi a obra da salvação, eu entendi a obra de Cristo Jesus. E assim que eu me converti, colocaram o violão na minha mão e eu comecei a tocar. Na verdade, no primeiro dia que eu fui ali, não tinha quem tocasse o violão, e a líder que falava ali, uma moça chamada Esli Regina, hoje conhecida, a doutora Esli Regina, muito conhecida no meio da psicologia. Ela colocou um violão na mão e disse: toca pra gente. Eles começaram a cantar: Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Eu não sabia quem era Santo Espírito, mal eu sabia o que era a minha vida. Mal eu sabia o que era a minha vida, irmãos. Mas ali naquele lugar tão simples, com aquelas pessoas tão simples, minha vida começou a mudar. Glória a Deus. E ser transformada radicalmente, irmãos. Poucos meses depois daquilo, aqueles pastores iam fazer suas viagens, e não sei por que cargas d'água, a não ser pela unção do Espírito Santo, eles me pegavam e me levavam com eles. Eu ministrar no Rio de Janeiro, eu ia com eles. Eu ministrar em São Paulo, me punham no ônibus com eles. Tudo de ônibus, viu, irmãos? Não tinha nada desse negócio de avião. E assim eu comecei a viajar e ministrar no início do ano de 75, e nunca mais parei, fazendo esse trabalho que até hoje eu faço no meio da igreja do Senhor, levando o louvor, a palavra, a vida, o testemunho, para gerar pessoas que adorem a Deus em espírito e em verdade. Ali naquele lugar nasceu uma comunidade chamada Comunidade Cristã de Porto Alegre, que existe até hoje e está ali, da qual eu faço parte até hoje.
E esse pastor ainda é meu pastor. Estava com ele antes de vir para essa viagem aqui, ontem de manhã, quarta-feira, eu estive com ele, quinta-feira eu estive com ele, e ele está ali, a gente mora todos juntos hoje, os pastores, todos da comunidade, moramos no mesmo prédio, construímos um edifício, e a gente mora há mais de 20 anos juntos, nunca brigamos, nunca teve problema, nunca desconfiamos, um ajuda o outro, uma vida de comunhão e comunidade. E os nossos pastores, os dois velhinhos que têm mais de 90 anos, estão ali conosco e são cuidados por nós. Glória ao Senhor Jesus. E ali eu estou, ali a minha vida nasceu, cresceu, ali eu conheci minha esposa, ali nós nos casamos, depois tivemos nossos filhos participam dessa comunidade, dessa congregação e têm as suas vidas, seus relacionamentos ali no meio do corpo de Cristo Jesus. E essa é a minha vida, e é a base mais profunda da minha vida, e hoje à noite eu vou falar mais sobre isso, sobre guardar as alianças que Deus nos dá. Prepare que hoje tem uma palavra especial sobre alianças. Glória ao Senhor Jesus. E ali o meu ministério nasceu. Irmãos, nasceu de forma totalmente simples, com um violão, sem nenhum microfone para o violão, na frente de um povo, tocando, cantando, um povo que ia crescendo a cada mês, se tornou a comunidade de Porto Alegre. Depois alguém me conseguiu uma pequena guitarra, primeiro uma guitarrona pilha, 8 pilha grande, aquele troço pesava, me envergava todo quando eu punha, mas eu tocava a guitarra, tinha um alto-falante na frente. Depois alguém arrumou uma guitarrinha, e ali eu comecei a ministrar para a igreja. Depois veio chegando outros músicos, não tinha ministério de louvor, não tinha nada disso, eram os cânticos que Deus me dava, um cântico, toda semana um cântico novo. Eu chegava para os irmãos e cantava: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Os cânticos iam nascendo assim, na simplicidade da igreja, da minha vida. Eu abria a Bíblia, nascia um cântico, nascia um salmo. Abria o Evangelho, nascia um pedaço do Evangelho. E ali chegou um missionário vindo dos Estados Unidos, no ano de 1975. Esse missionário se juntou a nós, bem na hora que nossa comunidade estava saindo da estrutura metodista, se tornando uma comunidade independente na cidade, e eu fui junto com os meus pastores nesse processo, e esse missionário esteve junto, e ele um dia parou para ouvir, né? A gente se reunia toda terça-feira para cantar e louvar ao Senhor juntos, que ele não sabia os cânticos, então eu ia na casa dele para tocar violão e ele tocar o piano, um excelente pianista. E eu ia ensinando e a gente ia compondo outros cânticos, que ele não sabia falar português, eu não sabia falar inglês, então a gente abria a Bíblia e começava a cantar um texto da Bíblia. Daí compusemos nossos primeiros hinos assim, e no final daquele ano de 75, nós já tínhamos muitos cânticos compostos juntos, e um grande número de novos cânticos, que se tornaram os cânticos daquela congregação, da comunidade. Outras igrejas da cidade iam aprendendo, e em 76 aquilo se ampliou e as viagens se porque a renovação que estava acontecendo na vida daquele pastor daqueles pastores era muito forte, e as igrejas aqui do norte do Paraná, Londrina e Maringá, convidaram aquele pastor para uma cruzada de avivamento, e foi aí que eu conheci a família do pastor Samuel, que ele vinha nas cruzadas de avivamento da igreja metodista em 1976. Já era renovado o pastor Samuel, seus meninos, pastor Davi, o pastor Samuel, o pastor Cacá, e a Velma era menininha, era menorzinha, e eu conheci essa família tão amada desde aquela época, e ali o meu ministério foi se estendendo para essas igrejas, e os cânticos foram indo, a gente levava os cânticos para essas cruzadas, e esse missionário em 77 teve uma oportunidade nos Estados Unidos de conhecer um amigo dele que tinha um estúdio,
E esse amigo disse: por que vocês não gravam essas músicas que Deus tem dado para vocês no avivamento do Brasil? Daí ele disse: mas eu tenho que trazer um rapaz lá do Brasil. Ele lembrou de mim, irmãos, me mandou uma passagem. Quando eu acordei, eu estava nos Estados Unidos para gravar um disco, assim do nada, né? Eu mal estava saindo da fralda espiritual. Eu fui gravar um disco, e gravamos então o disco Celebraremos com Júbilo. Um disco antigo, irmãos, gravado, começado a produzir em 77, terminamos em abril de 78 e lançamos no Brasil em setembro, um bolachão. Tá no Spotify, pode ver lá, Dom e Asaf, tá lá, você pode ouvir no Spotify, no Deezer, no Google Play, no Apple Play, em todas as mídias tem Asaf Borba. Tem mais de 30 discos meus, irmãos, que você pode ouvir em Asaf Borba e Ministério Life, viu? Até o das crianças está Ministério Life Kids. Então nós fomos gravando, começamos nesse primeiro disco nos Estados Unidos, e eu quase fiquei nos Estados Unidos se não fosse o mover de Deus que eu conto hoje à noite para vocês, na Palavra da Aliança. E voltamos para o Brasil e começamos então o Ministério Life, que era o nome da gravadora que nos patrocinou nos Estados Unidos, gravadora Life. E começamos a produzir música para o reino de Deus. Nós não sabíamos, irmãos, aonde iam, só fazíamos o que Deus mandava. Vai, grava mais um disco, tira 2.000 cópias, tira 5.000 cópias. Daí quando eu vi, nós tínhamos 100.000 cópias, irmãos. E assim aconteceu a Life do dia para a noite também, sem nós nunca termos nenhuma expectativa de que íamos fazer sucesso, íamos andar pelo Brasil afora, e os convites, e daí tudo era já pequeno, curto, montamos nosso próprio estúdio, todos os recursos que Deus nos dava, a gente empregava no reino de Deus. Então de 78 até 84 nós investimos em abrir esse ministério de louvor e adoração. Em 85 conheci um querido amigo, Ademar de Campos, e ele me levou para ver as músicas dele. Ele reuniu todo mundo na comunidade da Graça de São Paulo, disse: quero te mostrar meus cânticos, e começou: a vitória é daquele que o contemplar. Ele disse: nós estamos com um sonho de gravar uma música. Ele disse: mas antes de você gravar essa música, eu vou gravar ela. Eu gravei antes dele a música. Ele me mostrou outra: antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu gravei também antes dele. Roubei as músicas do negão. Ele até hoje briga comigo: tu me roubou as músicas antes. Querido, somos irmãos de aliança, muita aliança com o Ademar, mas eu ajudei o Ademar a produzir o seu primeiro disco. E Deus me deu a visão de sempre ajudar outros irmãos. Pois conheci uma turma muito querida em Goiânia, que também me levaram lá a mostrar as músicas, os cânticos lindos, irmãos, que Deus estava dando para aqueles irmãos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, coisa mais linda, a aliança no Senhor. Eu fui lá e pegava o nosso equipamento, punha tudo, nessa época já era avião, levava para Goiânia, ficava lá um mês, numa sala cheia de colchão, produzindo Bené, Alda Célia, toda a turma, né, Silvério, toda aquela turma do Koinonia. Montei o Ministério Koinonia e alguns outros ministérios pelo Brasil afora. A gente muito ajudou a caminhar e a produzir, por causa dessa visão de reino. Mas no meu coração ia essa necessidade, irmãos, de viver a vida de adoração, de trazer o mover e o ensino. Sempre foi uma carga muito grande, muito grande. Eu por muitos anos trabalhei numa televisão, na Rede Globo, no Rio Grande do Sul, como supervisor de operações. Mais tarde me formei em jornalismo, sou jornalista formado, credenciado no Brasil e no estrangeiro, e já trabalhei como jornalista no mundo árabe, no estrangeiro, ligado à ONU, e tenho um vínculo nessa área jornalística, mas nunca esse foi o meu chamado. Isso correu paralelo. Eu sempre me entreguei inteiramente ao reino de Deus.
e ao formar e gerar adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Sempre vi que a adoração na vida da igreja foi muito voltada, muito sustentada por música, irmãos. Mas eu fui descobrindo que a adoração não é um estilo de música, é um estilo de vida. Amém. É uma maneira que a gente vive diante de Deus. Eu um dia disse para Deus: Deus, eu quero ser. Quando eu vi esse texto, vem a hora, João 4:23, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta palavra dita à mulher samaritana impactou a minha vida muito cedo, e a minha resposta ao Senhor foi: Deus, eu quero ser um desses adoradores, que vai te adorar por toda a minha vida, em espírito e em verdade. E Deus nunca me deixou sair desta vertente, da vertente da adoração. E um dos sinais que eu vi Deus me mantendo como um adorador foi a quantidade de cânticos que Deus me deu, e me dá ainda. Se eu paro no meu lugar secreto, na minha contemplação, sempre vem uma melodia, sempre vem alguma coisa que Deus quer dar, né? E a minha história é pautada por inúmeros, por 49 CDs que eu fui produzindo no decorrer da minha vida. 2 deles estão aí, 2 dos últimos, viu? Dos últimos. Os antigos, as músicas antigas estão dentro desse livro. Tem um CDzinho aqui dentro desse livro de adoração, que tem algumas unidades aí. Mas hoje é tudo os últimos CDs. Talvez os últimos DVDs que vocês vão poder comprar do Asaf são esses que estão aí hoje, porque não se faz mais DVD, não se fabrica. A própria fábrica de CD disse: olha, esses são os últimos CDs que nós vamos te entregar, não peça mais CD. Morreu o CD, irmãos. Então compre enquanto pode ali, ó. Tem 2 caixinhas ali para vocês. E eu trouxe também 2 livros. Um que eu vou estar ministrando agora, que vocês já devem conhecer uma parte, pelo menos o pessoal do louvor. Foi um livro que eu escrevi sobre adoração, quando a fé se torna amor. E esse livro narra os princípios e os valores que moldaram a minha vida de adorador em todos esses anos. E eu tive a honra desse livro ser prefaciado pelo Dr. Russell Shedd, pouquinho antes dele morrer. Talvez o último prefácio que ele fez na vida foi desse livro aqui. E eu tenho muita honra disso, porque ele era uma pessoa que eu estimava demais. E o outro livro que tem também várias cópias aí é esse aqui, De um Pai para os Seus Filhos. Esse livro é o livro do desespero. Quando o diabo estava levando meu filho por ideologias, 17 anos na faculdade, 18 anos quase perdeu a fé, e Deus nos deu graça para escrever sobre os valores de Deus e resgatar o nosso filho, e ter uma fonte de diálogo muito preciosa sobre os princípios de Deus, que fomenta o diálogo entre pais e filhos, principalmente filhos dessa nova geração. Também tem esse livro. Esse livro não tem mais CD, mas tem uma coisa da modernidade, tem um QR Code. Quem sabe o que é um QR Code? Isso, só a garotada sabe o QR Code. QR Code é esse troço aqui, ó, todo pretinho, que no seu celular você baixa um programinha, leitor de QR Code. Você chega com o celular na frente desse código pretinho e ele faz assim, pum! Sabe o que aparece? Vai lá no site do Spotify, onde estão as minhas músicas desse livro, tem as músicas desse livro, e abre todas as músicas que você pode ter no seu celular, todas as músicas desse livro, só porque leu essa coisinha preta aqui. Não são coisas, né, irmãos? Tem gente que pensa que a coisinha preta vai tocar a música. Não, ele é só a chave. Isso aí é a chave. Mas eu quero falar, irmãos, hoje
o primeiro capítulo desse livro, que vocês já devem conhecer, os que estudaram, que fala sobre uma coisa extremamente básica para a vida de adoração da igreja, que foi uma das primeiras coisas que eu fui levado a compreender pelos meus pais espirituais, meus pastores, que me ensinaram demais sobre adoração, que é o básico para um adorador, que é o conhecimento de Deus. Ninguém pode adorar a Deus se não conhecer a Deus de todo o coração, irmãos. E o conhecimento de Deus não pode ser uma coisa só religiosa, só uma aproximação das coisas de Deus, das coisas que Deus faz, da igreja. Não, você não pode ser um simpatizante de Deus. O chamado de Deus é que a gente conheça e continue conhecendo e cresça no conhecimento de Deus. Aleluia! E para mim essa é a grande coisa, que o conhecimento de Deus é alguma coisa crescente na vida de um crente. Você vai conhecendo a Deus cada dia mais. Oséias 6,3 fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como o nascer da aurora, da alva. Isso é, o conhecimento de Deus é algo que cresce no coração, na vida de um discípulo de Jesus, de um adorador, como o sol que vai surgindo sobre a terra, que vai crescendo. E assim tem que ser a nossa vida diante de Deus, irmãos. Quanto mais nós andamos com Deus, mais nós o conhecemos. E esse conhecimento de Deus, ele é muito qualificado na vida da igreja, muito.